Time to play the game. Time to play the game. Bem-vindos à segunda parte do crossover Deadpool versus Exterminador. Vamos falar agora, já falei sobre o Deadpool no primeiro vídeo, vamos falar sobre o Exterminador da DC Comics. Tá? O Exterminador, o nome dele é Slade Wilson, tá? Tem um é Wade Wilson, o outro é Slade Wilson. Tá? Ele tem uma altura de 1,93 e um peso de 102 kg, é um pouquinho maior que o Deadpool. Como que surgiram, que poderes que tem esse cara aí? Tá? Ele com 16 anos, ele mentiu a idade dele, começou a participar do exército. E lá ele se destacou demais. Em pouco tempo ele se tornou tenente-coronel. Aí ele foi chamado pelo governo, tá, dos Estados Unidos para fazer um experimento, que depois ele veio descobrir que se tratava de um experimento para criar super soldados. Sim, lembra o Capitão América. E na verdade o corpo dele passou por esses experimentos, tá? O que tornou ele muito violento, tá? Ele ficou um pouco sem controle, ele ficou muito agressivo, ele ficou meio que furioso. Ele acabou abandonando o exército e se tornou um mercenário. Ele é um vilão clássico dos Novos Titãs, do grupo dos Novos Titãs. Vamos começar a descrição dos poderes dele, tá? O Slade possui força sobre-humana, tá? Essa história aqui vocês vão ver ele comentando que a força dele é equivalente a de 10 homens, desculpe, 10 homens. Então realmente é um cara muito forte, a força dele é sobre-humana. Aqui vocês vão ver ele está arrebentando uma corrente, mas não é uma simples algema, você vê que é mais do que uma algema policial, por exemplo. Então realmente é uma pessoa que somente com força sobre-humana seria capaz de fazer isso. Ele está cortando um carro ao meio, cara, com a espada dele. A espada dele é resistente sim, mas se você não tiver força, você não vai conseguir cortar um carro ao meio. Então realmente demonstrando que a força dele é sobre-humana. Nessa outra imagem ele está quebrando uma espada com as mãos nuas, demonstrando que realmente ele tem uma força fora do comum. Com relação à resistência, tá? Aqui a gente precisa separar ele em duas fases. Por quê? Porque eu também vou abordar o Slade dos Novos 52. Então vou fazer meio que uma junção do pré-crise, do pós-crise, tá? De 86 para diante, e até os Novos 52. Um pouquinho antes dos Novos 52, que roupa que ele usava? Ele usava uma malha que tinha Kevlar, tá? Um colante. Nesse colante, mas mesmo assim, eu vou dar exemplos da época que ele usava esse Kevlar, colantes meramente, para demonstrar que ele já era uma pessoa, um cara muito resistente. Depois eu vou abordar ele já com essa nova armadura que ele está usando, os 952, tá? Que possui metal enésimo, e daí eu vou dar novos exemplos com relação a isso. Então vamos primeiro, nessa primeira parte, ele só com o colante de Kevlar, tá? Que já é uma resistência sobre-humana, diga-se de passagem. Aqui vocês vão ver ele resistindo a uma queda livre de dezenas de metros, tá? Ele cai em cima do carro, nem se machuca, ele continua ali de boa. Nessa outra imagem aqui, ele recebe uma rajada queima-roupa da Estelar. A Estelar, para quem não sabe, ela é muito poderosa, tá? Ela é um nível classe média, assim, um personagem de nível médio, cara. Ela tem rajadas bem poderosas que afetam até peso pesado, tá? Não de afetar no sentido de nocautear, mas de incomodar. Nessa outra imagem aqui, ele está resistindo a um tiro queima-roupa do pistoleiro. Tá? Então realmente você vê que a roupa e a resistência natural dele permite até ele resistir a balas, tá? E a rajadas de gente poderosa. Com a armadura, tá? Como eu falei, além do Kevlar, ela possui ainda metal enésimo, que é aquela mesma que vocês vão lembrar do crossover quando eu falei do Gavião Negro. O Gavião Negro usa aquele metal, só que o Deadpool não tem, o Slade não tem o controle do metal enésimo como o Gavião Negro tem, tá? Então aqui na verdade é só como uma armadura mesmo, ela não se transforma em arma como no caso do Gavião Negro. Aqui vocês vão ver ele resistindo a uma explosão que deixou ele soterrado, ele levanta de boa, a armadura protegeu ele. Balas de alto calibre, tá, estão atingindo a armadura dele, não consegue fazer nada, não transpassa a armadura e tudo mais. Então realmente a resistência dele é top. Com relação à estamina, até por ele ter, na verdade, esse experimento que tornou ele um super soldado, ela é também sobre-humana, tá? Ele é capaz de lutar durante horas sem se cansar. Vocês vão ver essa imagem aqui, que mesmo ele com uma flecha encravada no olho, tá? Ele continua lutando ali de boa e tudo mais. Essa outra imagem aqui também vocês vão ver ele com uma flecha no peito e ele ainda assim consegue reagir. Então realmente você vê que a estamina dele é de alto nível aí, ele consegue lutar mesmo muito machucado. O Slade ele tem não um fator de cura propriamente, ele tem uma cura acelerada, mas uma cura muito próxima do fator de cura, porque o fator de cura coloca num patamar assim que regenera órgãos, e tudo mais. Ele, próprio, não regenera órgãos, até porque ele não tem um olho. Então eu coloco ele como um fator de cura, mas uma cura bem acelerada. De qualquer forma, aqui vocês vão ver na imagem, ele resistindo, tá? Um laser que cortou o peito dele,
e poucos segundos depois essa cura acelerada dele fecha. Além disso, o envelhecimento dele é retardado, ele tem grande resistência a venenos, a toxinas, a doenças, tá? Mas assim como o Deadpool, que tem fator de cura, ou o Wolverine, ou até o Incrível Hulk, o Lobo, ele também pode sofrer e cair mediante tranquilizantes, tá? Mas assim como os outros personagens possuem uma cura acelerada, ou propriamente um fator de cura, vai ter que ser uma dose muito grande para você conseguir derrubar ele, tá? Mediante tranquilizantes, senão você não consegue. Agilidades, velocidade e reflexos, tá? Eles são todos sobre-humanos, ele tem uma grande velocidade, uma grande agilidade. Vocês vão ver a capacidade que esse personagem tem. Tá? Aqui ele está dando um olé no Superman. Essa aqui é uma imagem, eu não ia colocar todas as imagens, mas quem leu essa história sabe que ele deu um bom olé no Superman, apesar que o Superman no final, obviamente, pegou ele. Aqui ele está surpreendendo o Flash, tá? E essa imagem não é a única não, cara. Ele já fez isso com o Kid Flash, tá? Então realmente a percepção dele é muito, muito alta, é nível sobre-humano, assim, acompanha velocistas, cara. Então é foda, ele é muito foda o reflexo dele. Agilidade e velocidade também. Aqui ele tá dando um baile também no Mutano, tá? Que tá na versão Guepardo dele, e ele consegue superar, mostrar que é muito superior ao Mutano. Aqui ele tá desviando dezenas de tiros, tá? E mesmo quando tá atacando, os caras estão dando tiros nele, ele continua atacando, mostrando a agilidade absurda que ele tem. Contra dois vilões aqui ele mostra grande reflexo, chuta a porta, bate ali, joga a espada, atinge o outro. Alto nível mesmo. Aqui vocês vão ver a imagem dele, que ele tem reflexo suficiente para pegar um velocista, tá? Ele pega, pá, pelo pescoço. Então realmente não é uma coisa dele atingir um Flash que seja uma coisa excepcional. Óbvio que é mais difícil, mas mesmo assim ele consegue fazer. Aqui nessa outra imagem tem um ventilador gigante, que é esse ventilador, sei lá da onde que é essas porras de ventilador, e ele consegue atravessar, mesmo com a velocidade do ventilador, aquelas lâminas gigantes que podiam cortar ele, é tão rápido que ele consegue atravessar perante essas lâminas aí desse ventilador gigante. Os sentidos dele são apurados, tá? Ele é capaz de ver, ouvir e sentir cheiros acima da capacidade humana. Não é uma coisa assim que, nossa, ele é um Wolverine, tá? Não é, mas é sobre-humana essa capacidade dele. Com relação à habilidade de luta, ele é um dos maiores artistas marciais da DC Comics. Ele está tranquilamente no top 10 ali da DC Comics como um dos melhores artistas marciais ali. Não estou falando que ele é o 10º, está dentro do top 10 ali. Tá? Aqui vocês vão ver o que eu estou querendo dizer com isso. Ele está vencendo o Batman na porrada, tá? E por 2 vezes. Tá? Ele surrou o Batman, mostrando o nível de artista marcial que ele é. Obviamente o Batman também já derrotou ele, tá? Mas eu estou querendo mostrar o nível da habilidade marcial. Não preciso dizer mais nada, né? O cara é foda. Com relação à inteligência, ele é um gênio tático, tá? Ele é um estrategista, ele é muito inteligente, ele é um vilão na verdade, meio agora ele está meio como um anti-herói, tá? No 952. Teve uma fase anti-herói também no pós-crise. De qualquer forma, ele é um vilão dos Novos Titãs, então você vê o nível que ele é. Ele é um personagem contra um grupo. Aqui, eu sei que tem uma discussão, a gente usa 100% do cérebro, não usa, é 25%, 10%. Nessa história, mas para vocês entenderem, tá? Nessa história, dentro do quadrinho aqui da ficção, é dito que os humanos normais usam 10% do cérebro. Tá? De qualquer forma seria 10%, talvez num determinado momento, ele não consegue usar 100% todo o cérebro de uma vez, num único momento. Então usa 10%, já o Slade ele consegue usar 90%. Então ele tem 90% de utilização do cérebro maior, 9 vezes maior do que um humano normal. Enquanto os humanos normais usam 10%, ele usa 90%. Então a capacidade dele de reação é muito maior do que um humano um humano normal, mesmo um humano bem treinado, a capacidade dele é muito maior por esse cérebro dele ter passado por esses experimentos que deu essa maior, vamos dizer assim, abriu a mente dele aí. Com relação às armas, ele possui muitas armas também, tá? Além das armas, ele possui armadura, tá? Que é Kevlar com metal enésimo, e ele, vocês vão ver aqui nas imagens, tá? Ele possui facas, espadas, pistolas, metralhadoras, granadas e etc. Tá? Ele é muito bem armado, tá? Ele tem bastante arma, assim. Ele parece muito semelhante ao Deadpool, né? Sempre carregando um monte de tranqueira junto. Mas tem 2 armas ali que se destacam, tá? Uma é a espada de Prometheum, tá? Que é uma espada que é mais resistente que titânio, tá? Uma espada muito afiada, muito resistente.
E ele também tem uma lança de energia, conforme vocês vão ver na imagem aí, essa lança de energia aí, que serve para atacar, são rajadas energéticas. Então, na verdade não é uma lança de energia, ela é uma lança normal que solta essas rajadas de energia. Eu vou dar uns exemplos de luta aqui do Exterminador para vocês entenderem o nível da fodice desse cara aí. Tá? Porque agora que ele tem um título próprio nos Novos 52, antes ele não tinha. Ele é um inimigo dos Novos Titãs, tá? Ele surgiu como inimigo desses caras. Ele é composto, tá, os Novos Titãs, pela Donna Troy, que é uma, entre aspas, uma mini Mulher Maravilha, ou seja, muito poderosa, pela Estelar, que é nível médio, pelo Asa Noturna, pelo Cyborg, pelo Kid Flash, pelo Mutano, além de outros personagens, tá? E ele sozinho enfrenta esses caras aí, tá? Já derrotou eles. Então é um nível muito alto, tá? Vocês estão vendo que o cara é casca grossa. Então vocês vão ver aqui a imagem ele enfrentando os Novos Titãs, tá? Ver a habilidade dele, tá? O cara é realmente top. Aqui novamente contra os Novos Titãs, tá? Na imagem aí. E essa aqui é um pouco polêmica, essa imagem aí, tá? Mas pelo que eu demonstrei para vocês, ele é capaz de pegar velocistas, enfrentar os Novos Titãs, não chega a ser um absurdo, mas realmente teve um pouco de roteirismo aí. Essas imagens, essa história aconteceu em Crise nas Infinitas Terras, e ele, Crise de Identidade, desculpa, mostra ele dando um pau na Liga da Justiça, tá? Ele tá vencendo o Gavião Negro, tá vencendo o Electron, o Flash, o Lanterna Verde, a Canário, se não me engano, a Canário Negro. Cara, muito foda aí, tá? Mas do que tem aí, o que eu diria que foi incoerente aí, tá? Eu diria que é com relação ao Lanterna Verde, tá? Eu acho que ele segurar ali a mão do Lanterna Verde, o Lanterna Verde é muito poderoso. A hora que fizer um crossover dele, vocês vão ver. Eu acho um pouco absurdo os roteiristas darem uma baixada de nível no Lanterna Verde. Então, na verdade, ali a única coisa que eu diria pra você que é realmente incoerente, ponto. É incoerente o que ele fez ali com o Lanterna Verde. Mas com os outros personagens é até razoável o que ele fez, até porque ele atingiu o Flash, mas ele não atingiu o Flash essa única vez. Como eu mostrei, ele tem um histórico de conseguir acertar velocistas, tá? Vamos ao combate, galera, tá? Primeiro eu vou apontar aqui as vantagens de um sobre o outro, tá? Então, o que a gente tem de vantagem em favor do Exterminador, tá? Ele é bem mais forte, ele tem a força de 10 homens. O Deadpool tem a força humana, então pelo menos 10 vezes mais forte que o Deadpool ele é. Ele tem mais resistência, tá? Porque ele, mesmo sem armadura, ele já tem mais resistência, tá? Com armadura ele fica muito mais resistente que o Deadpool. E ele também é muito mais inteligente, né? Como eu falei, daquela capacidade dele de 90% de uso do cérebro. Quais são as vantagens do Deadpool? Fator de cura. Só. Tá, galera? Só, não adianta. Mostrei pra vocês que o Exterminador é mais forte. Com relação à habilidade marcial, velocidade, reflexo, o uso de armamento, eu considero eles basicamente no mesmo nível, tá? Considero eles uma velocidade, uma agilidade, um treinamento ali. Eu diria até que eu acho o Exterminador um pouquinho melhor em artes marciais, mas eu não vou entrar numa polêmica dessa. Eu vou colocar mais ou menos eles basicamente no mesmo patamar aí, tá? Então a gente tem muito mais vantagens em favor do Exterminador. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu não imaginava que tantas pessoas, tá, achassem que o Deadpool é invencível, tá, ou próximo a isso. Porque eu vejo a galera propondo crossovers, faz esse crossover, vi até em outras páginas, faz Lobo versus Deadpool, Deadpool versus Superman, Hulk versus Deadpool. Galera, vocês estão ficando loucos? O Deadpool é peso leve, cara. Vocês não estão vendo ali? Tá, eu sei, ele tem um fator de cura realmente muito, muito poderoso. Tá? Muito poderoso. Mas a gente aqui precisa esclarecer algumas coisas, tá? Para se vencer um adversário, tá? Não seja nos quadrinhos, onde for, não é preciso necessariamente matar ele. Tá? Então não é preciso matar o Deadpool, porque ele é imortal, não vai morrer, que você vai vencer dele. Então existem outras formas de você fazer isso. Seja nocauteando, seja você prendendo, seja tirando ele fora de combate, ou qualquer outra coisa, tá? Seja aplicando um anestésico dele, fazendo ele cair, seja vencendo ele, né, com estratégia e tudo mais. Então tem várias formas, não precisa necessariamente matar o cara. Ou seja, independentemente do Deadpool ser virtualmente imortal e ter esse fator de cura absurdo, ele pode ser derrotado e já foi derrotado. Aqui nessa história, ele perdeu do Lápide, na pancada, impacto. O Lápide é super forte, tem uma força de nível médio.
detonou o Deadpool, apagou ele, tá? Aqui vocês vão ver essa outra imagem, e é bem importante, eu até pedir para vocês prestarem atenção com relação à cabeça. O Justiceiro dá um tiro na cabeça, explode a cabeça dele, ele vai se recuperar muito tempo depois, ou seja, foi derrotado. Nessa outra imagem aqui, o Hulk dá um soco nele, arranca da cintura para cima, cabeça, tronco, tudo explode praticamente ele. Ele demorou um tempão para ele poder voltar ao normal, ou seja, ele foi derrotado, tá? Então, meus velhos aí, entendam, tá? O Deadpool pode sim ser derrotado, mostrei isso, tá? Não que seja fácil, tá? Não que seja fácil, mas mostrei para vocês que ele pode ser derrotado. Então pare, por favor, de dizer que querem ver o Deadpool enfrentando o Lobo, tá? Porque achar que os dois têm fator de cura, eles são equivalentes. O Lobo, peso pesado, tá? O cara dá porrada no Superman, fica pau a pau com o Superman, tá? Então não venham falar besteira, por favor. Mas voltando ao combate aqui, tá? Voltando ao que eu estava dizendo, eu aposto, pelas vantagens que eu já apontei, no Exterminador, tá? O fator de cura realmente do Deadpool é muito foda, mas ele pode ser sobrejulgado, tá? Essa imagem vai mostrar o porquê que eu acho que o Exterminador vence. Olha ali. Se vocês repararem na imagem que eu falei sobre o fator de cura, até a imagem do Hulk, do Justiceiro, que eu falei agora há pouco, uma das formas de você vencer o Deadpool, não adianta você arrancar braço, não adianta você fazer rombo no peito, não adianta você fazer um furinho na cabeça dele. Se você conseguir decapitar ele, ou estourar a cabeça dele, tá, ele vai demorar para voltar, ou seja, ele vai ser derrotado. E, na verdade, é assim, o Exterminador é um cara muito agressivo e ele mata, ele é um mercenário. Então ele não vai ter pudor para arrancar a cabeça do Deadpool, tá? Não que seja uma coisa fácil de se fazer, mas é uma coisa que realmente ele é capaz de fazer. A espada dele é de titânio e tudo mais. Outra forma de se vencer, tanto o Deadpool como qualquer outro personagem com fator de cura, é tranquilizante, tá? Você aplicou tranquilizante no cara, derrubou, acabou. Caiu ali, vai ser, vai repor uma hora e vai estar recuperado. Sim, mas a luta acabou. Tá? Nós estamos analisando uma luta que eu falei, não precisa matar o adversário. Como que eu vejo aí esse combate? O Deadpool é inferior, tá? Ao Exterminador de maneira geral, tá? A única coisa que ele é superior é no fator de cura. E isso não vai bastar para ele fazer ele vencer a luta. Eu vejo da seguinte forma, os dois vão estar usando arma de fogo, tá? Vão estar se atirando, se escondendo para lá e para cá. E na verdade o Deadpool vai ser um pouco pior nessa, porque o outro tem uma armadura, ele não tem, então ele vai ficar mais machucado. Mas o fator de cura dele vai resolver esse problema. Acabou a munição, os dois vão pra porrada, tá? Porrada, o que eu digo, com faca, com espadas, eles vão se cortar bastante ali. E novamente, o Deadpool vai sair em desvantagem. Por quê? Porque ele vai sofrer mais corte, vai sofrer mais danos do que o Exterminador. E isso não é um combate de 5 minutos, é um combate que os dois vão estar se matando mesmo, tá? O Exterminador não pode bobear. Só que eu vejo que o Exterminador vai perceber que esse fator de cura não faz com que o Deadpool continue sempre indo pra frente. Vai chegar nessa hora que o Exterminador vai passar a espada na cabeça dele e vai ganhar a luta, tá? No entanto, obviamente o Deadpool tem chance de vencer, mas pra mim é clara a vantagem do Exterminador sobre o Deadpool, tá? Eu diria aí que o Exterminador tem 70% de chance de vencer contra 30% do Deadpool, tá? Ou seja, 10 combates, o Exterminador venceria 7, o Deadpool venceria 3 dos combates. Mas galera, eu vou dar um alento aqui para os fãs do Deadpool, tá? Que é bem interessante, até porque eu tive que pesquisar bastante, eu já conhecia ler o personagem há tempos, mas sempre é bom se aprofundar porque tem várias histórias que não saíram do Brasil. O fator de cura realmente deixa ele num nível extremamente foda, tá? Se você quer saber, você fala, faz o crossover então do Deadpool contra o Batman, Deadpool contra o Capitão América, Deadpool contra o Demolidor, contra fulano, contra o ciclano. Se você quer saber a resposta, eu te ajudo nisso daí, sem precisar fazer vídeo nenhum. Você se faça 2 perguntas, cara. O adversário do Deadpool, que você imagina de forma imaginária, que quer que enfrente ele, tem tranquilizante em doses cavalares? Anda normalmente com tranquilizante em doses cavalares. Tá? Não é tranquilizante ali, uma bombinha de gás para derrubar neguinho. Tranquilizante pesado. Anda com tranquilizante. O personagem que ele vai enfrentar, ele tem uma personalidade, tá? Agressiva, ele tem uma coragem para arrancar a cabeça, ou ele é o herói, aquele bom mocinho, que ele não vai fazer isso nunca, ele não vai arrancar a cabeça do adversário. Se a tua resposta for negativa para as 2 perguntas, ou seja, o cara não anda com uma dose cavalar de tranquilizante, e, sinceramente, não sei que personagem que anda, se existir são muito poucos. E se o personagem não é bonzinho,
tá? Se o personagem é bonzinho, a personalidade dele não permite que ele saia matando e arrancando cabeça, o Deadpool vence, tá? Deadpool vence. Você vai arrancar o braço dele, ele vai continuar indo atrás de você, tá? Então fica esse alento para os fãs do Deadpool. Se você está se perguntando o que daria contra o Batman, Capitão América, Demolidor, tô falando do Capitão América, cara, tô falando de um personagem, tô falando do Batman. Pergunta se esses caras têm coragem de arrancar a cabeça dele. Se não tiverem coragem, meu amigo, apanhado. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo aí.